Olá, eu sou o pastor André da Comunidade Apostólica Filadélfia de São Paulo. E eu quero compartilhar com você hoje sobre uma palavra muito abençoada, que é a palavra de Deus. E eu quero falar com você hoje sobre algumas características de alguém que derruba o gigante. E eu tenho certeza que eu estou olhando agora para um matador de gigantes. Eu quero compartilhar com você aqui em 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 22, que diz assim: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E a chave desse versículo é que diz que Davi correu para a batalha. E a primeira característica de um matador de gigantes é que ele está aonde está acontecendo a batalha. E nós vemos então Davi partindo para o lugar de batalha. Algumas pessoas, por estarem passando por alguma dificuldade, elas querem fugir da batalha. Mas nós vemos que Davi ele foi sabendo do que estava acontecendo e ele queria estar exatamente no lugar onde estava acontecendo aquela batalha. Então é importante que você entenda hoje que se estiver acontecendo uma batalha no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, você deve ir para lá, você deve ir estar na batalha, porque você foi escolhido de Deus para vencer batalhas. A Bíblia também nos diz, no versículo de número 23, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. A segunda característica de um matador de gigante é que ele ouve as ameaças e não se entrega. Quando Davi ele ouve Golias ameaçando o exército de Israel, ele também ouviu aquelas palavras, ele também foi ameaçado, ele também recebeu ameaças, mas a Bíblia nos mostra que ele não se entrega. E você de repente pode estar sendo ameaçado por alguém ou por alguma situação difícil, e o segredo para você vencer é você não se entregar, é você reagir a esse ataque e a essa afronta no nome de Jesus. No versículo de número 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A terceira característica de um matador de gigante é que ele permanece no local de dificuldades. A Bíblia nos fala que Elimeleque, ele saiu da sua terra porque uma dificuldade, uma fome se estabeleceu num período, e ele então vai para a cidade de Moabe. E chegando lá com a sua esposa e os seus 2 filhos, a Bíblia nos mostra que Elimeleque morre, seus filhos também morrem, e depois então nós vemos Noemi voltando para a sua cidade, porque depois de 10 anos ela fica sabendo que Deus abençoou o seu povo, Deus abençoou aquela terra, então ela retorna. Então, no meio do caminho retornam as suas 2 noras, mas depois somente uma nora fica com ela. E então, para ela chegar na sua cidade, ela fica sabendo que Deus estava abençoando aquele lugar. E depois de 10 anos isso acontece. Então, de repente você pode estar pensando que a dificuldade ela está se estendendo por algum tempo, mas você tem que ter a certeza de que Deus é poderoso para mudar essa situação. Nós vemos que muitos homens de Deus passaram períodos de dificuldades, mas depois Deus deu a vitória. E você faz parte desse povo e que precisa estar e permanecer no lugar de dificuldade. Então, permaneça, não desista, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar mais uma característica no versículo de número 25. A Bíblia diz assim: E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Olha que coisa tremenda que há nesse versículo. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Uma quarta característica do matador de gigante é que ele entende que ele será recompensado no final. A Bíblia nos fala que o rei estaria dando recompensas para aquele que derrubar o gigante. E quando você vence uma batalha, quando você vence uma dificuldade, você vai receber a recompensa no final.
Então você tem que entender que no final dessa dificuldade, no final dessa provação, tem uma bênção te esperando. Quando Jesus ele foi tentado no deserto por Satanás, pelo diabo, a Bíblia nos mostra que depois que ele vence o diabo, o anjo do Senhor estava com uma bandeja aguardando Jesus. Então você deve permanecer, ir até o fim, porque tem uma recompensa para você. Amém? Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que você é um matador de gigantes. Talvez você não tenha olhado para você e visto isso em você, mas eu quero dizer que você foi levantado por Deus para ser um matador de gigantes. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Fique com Deus. Em nome de Jesus.